Olá, alunos do quinto ano. Na aula anterior, eu pedi para que vocês fizessem a leitura desse texto, e elaborassem 3 questões e me enviassem. E hoje nós iremos reler esse texto e fazer alguns comentários sobre as cidades e império da Mesopotâmia. Então vamos lá. A região que corresponde à Mesopotâmia era uma região muito fértil na época, né? Onde foi ali o berço das primeiras civilizações como nós conhecemos hoje. Então vejamos, além de ser uma terra fértil, ela também possibilitava que o comércio fosse por meio dos rios, né? Mesopotâmia significa terra entre rios. Então vamos lá. Há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaços e poder nessa região. Eles também compartilharam muitos costumes e hábitos. Um dos povos, dos primeiros povos que habitavam a região da Mesopotâmia, como nós estamos vendo aqui, foi os sumérios. Lá os sumérios desenvolveram cidades organizadas, escritas organizadas, e cada cidade também, tinham ali a sua autonomia, de tal maneira que essas cidades eram chamadas de cidades-estados, ou seja, elas eram independentes. Uma das cidades que se destaca é a cidade de Ur, né? A escrita dos povos sumérios era chamada de cuneiforme, que era o quê? Era a representação gráfica, representação de letras, em uma pedra feita de argila, com auxílio de uma forma, de um instrumento que tinha um formato de uma cunha. Então, com esse instrumento, eles escreviam ali, faziam as suas escritura na argila. Por isso é chamado de cuneiforme. E seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região. Além da escrita, eles também, os povos sumérios, eles desenvolveram ali um sistema de numeração. E esse sistema foi importante não só para eles, como também ali para aqueles povos, ou alguns daqueles povos que viviam naquela região. Destaca-se ainda que o surgimento da escrita na Mesopotâmia tinha como finalidade, vamos dizer, organizar a questão da coleta de impostos, organizar a função dos moradores, organizar a questão do comércio, certo? Então a escrita nasceu influenciada, ou seja, viu-se a necessidade do surgimento da escrita nesse âmbito aí. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. No período sumério, as cidades ali, como já foi comentado, elas eram independentes, ou seja, elas tinham pessoas que eram responsáveis pela administração, só que elas não prestavam conta para outras cidades. Mas a partir dos povos acádios, que eles invadiram ali a Mesopotâmia e chegaram a dominar aqueles povos que viviam ali na época, eles passaram a centralizar o poder, centralizar o poder das cidades na mão de uma só pessoa, no caso, o rei. Então essas cidades ali deixaram de ser independentes. Outro império que se destacou ali na Mesopotâmia foi o Império Babilônico, que
foi aproximadamente 3.800 anos atrás, o Império Babilônico, ou os babilônios, conquistaram ali, certo? Aquela região, a região da Mesopotâmia. Por que esses impérios tinham interesse? Por que esses outros povos tinham interesse ali naquela região, na região da Mesopotâmia? Justamente pela facilidade da quantidade de água, pela questão do manuseio, né, do comércio, por estar ali, ser um ponto de referência, né, para aqueles povos antigos. Então, ali eles construíram, os babilônicos, depois que venceram os acádios, né, ali eles construíram um grande império. Criaram ali sistemas de calendário baseado na astronomia. Tudo isso visando um aprimoramento na agricultura. Eles visavam isso aí. Além disso, eles fizeram várias obras arquitetônicas, né? Alguns chegam a dizer que foi Nabucodonosor, o Império Babilônico, que construiu as zigurates, que seria réplica da Torre de Babel. Além disso, no Império Babilônico, no período em que Nabucodonosor era rei, né, o imperador, foi criado ali os jardins suspensos da Babilônia. Já no ano aproximadamente, né, 2.500 anos, o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Persas, né, e ali o Império Persa teve o controle. Os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Então, nós podemos ver, né, que o Império Persa, ele teve ali também a sua participação naquela região, e aquela região era, vamos dizer, era bastante cobiçada justamente por essa questão de ser uma região onde tinha fácil acesso, especialmente pela questão das vias fluviais. Intercâmbios culturais. Ali, por ser um ponto de comércio, certo? Podemos dizer que tinha pessoas que falavam vários idiomas. Vamos aqui. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e as cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar. Nesse caso, por exemplo, nós temos o exemplo aqui que mesmo que próximo à Mesopotâmia e o Egito, cada um deles desenvolver uma forma de se expressar diferente, tanto na crença como na linguagem, né, ou como na língua falada, até mesmo na escrita. Porque enquanto na Mesopotâmia, né, vamos dizer, no período eles usavam a escrita cuneiforme, né, lá no Egito ele usava já os hieroglifos, certo? No Egito. E entre os povos da Mesopotâmia havia também sistemas linguísticos diferentes, certo? Porém, muitas das línguas faladas, tinham uma matriz comum que se transformou ao longo do tempo. Certo? Nesse caso aqui, entra a questão de uma cultura em comum. Havendo ali muitas línguas, havia sim vamos dizer, uma raiz de onde surgiu esses dialetos, essas línguas diferentes. Na Mesopotâmia existia dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupos ligados, né, língua ligado a uma língua comum, o sumério e o acádio. O acádio foi adotado pelos assírios e babilônicos, mas sofreu transformações. O conjunto de variações linguísticas ligada a uma comunidade específica são chamados de dialeto, pois expressam
as características da região, né? Nós temos aqui alguns dialetos, né, que nós chamamos de gíria, outros chamam de costumes, tem várias denominações. Por exemplo, a forma de pronunciar uma palavra, aqui nós pronunciamos de uma forma, e no sul ou na região sudeste se pronuncia de outra forma. Já na questão da língua, né, os acádios, que foi uma língua que deu origem ao hebraico, aramaico e o árabe, certo? Essas linguagens derivam do acádio, certo? E são conhecidas como línguas semitas. Por isso, todos os povos que falam esse tipo de língua, né, eles são o quê? São os semitas. Esses povos são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística. Na nossa região aqui mesmo no Maranhão, nós podemos saber, né, sabemos que existe línguas diferentes. Por exemplo, a nossa língua materna, o português, mas existe a língua materna dos indígenas, né, que mora aqui próximo, aqui no Bar do Corda, certo? Próximo dessa região nossa aqui, que tem sua raiz linguística em outra língua diferente que não seja o latim, né? Então, existe essa diversidade dentro do nosso próprio estado e no nosso país também existe, certo? Existem vários tipos de linguagem, né? E naquele tempo, o dialeto passou a se tornar uma língua, né, diferenciada, um novo idioma, certo? Então, a nossa aula de hoje, né, que falou sobre as cidades e sobre os povos, né, as primeiras cidades e os povos que habitaram ali na Mesopotâmia, né, os povos, as cidades e os impérios da Mesopotâmia. Então, tenha um bom estudo, faça uma releitura do nosso conteúdo e responda às atividades propostas no nosso material didático. E bons estudos.